30º estudo da obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, Corpo Espiritual, subitem, Centros Vitais e Células, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 2, Corpo Espiritual, o primeiro parágrafo do subitem, Centros Vitais e Células. São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio, para a construção dos ossos, as células que se distendem para a recobertura do intestino, aquelas que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Vamos lá, pessoal, para mais uma análise deste parágrafo. São os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso. De início, os centros vitais podem ser compreendidos como núcleos de energia, fulcros, que organizam e coordenam a atividade celular. Sob a direção da alma, esses fulcros, ou pontos de apoio, regulam funções biológicas, sem a necessidade de intervenção consciente, o que evidencia a integração entre o espírito e a matéria. Dessa forma, a alma exerce uma influência vital e automática, guiando a especialização das células, para que cada uma cumpra um papel específico no corpo físico. Difícil, aqui, imaginar nós, pedindo sempre às células para fazerem seu trabalho todos os dias, não é mesmo? E detemos todos do corpo espiritual em recursos equivalentes. O corpo espiritual, ou perispírito, é descrito aqui por André Luiz como uma matriz energética, que contém os mesmos recursos e potencialidades do corpo físico, porém, em um estado mais sutil. Lembrando que o perispírito é um corpo semimaterial. Isso implica que as características e funções das células no corpo físico têm uma correspondência direta no corpo espiritual, servindo como uma base de referência que molda e organiza a estrutura material. Daí os espíritos, estagiando essas regiões mais perto da Terra, se alimentarem, mesmo com alimentos mais sutis, porém, semimateriais, da necessidade de irem ao banheiro. Por que não? As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio, para a construção dos ossos, as células que se distendem para a recobertura do intestino, aquelas que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas. A especialização celular é resultado de um planejamento energético minucioso, guiado pelos centros vitais. Cada célula é moldada para realizar tarefas específicas, desde a formação estrutural dos ossos, até a filtragem do sangue e a produção de enzimas no fígado. Esse nível de organização demonstra a inteligência subjacente na criação da vida, onde cada célula, pensante, diga-se de passagem, embora diminuta, é parte essencial de um sistema complexo e interconectado, que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Finalizando, o corpo humano é um cosmo vivo,
no qual as células colaboram para a sobrevivência e o equilíbrio do organismo. Glândulas, tecidos e órgãos produzem substâncias vitais como hormônios e enzimas, assegurando a continuidade da vida. Esse funcionamento harmonioso é orquestrado por um campo organizado, ilustrando que a manutenção da vida física depende tanto do plano material quanto do espiritual, onde o corpo espiritual fornece a estrutura base e essencial para a existência física. Espero ter tirado suas dúvidas desse parágrafo, mas se ainda estiverem, por gentileza deixem nos comentários, não se esquecendo de se inscreverem no canal, ativar o OK e o sininho e nos ajudar a divulgar esse meu estudo. Obrigado.